Olá! Hoje vamos dar continuidade ao estudo da língua portuguesa, apresentando o nosso trabalho que aborda as contribuições negras para o idioma. O nosso grupo é formado por mim, Milena, pelo Bernardo Neves, Júlia Andrade, Tereza, Lilian, Áquila, Gabriele e Marcela. Vou dar início à nossa apresentação com uma introdução que nos mostra que os negros tiveram uma grande contribuição na formação do povo brasileiro, tanto na cultura quanto na economia e na sociedade em geral. A escravidão de africanos foi uma das bases da economia brasileira durante séculos, e os negros trouxeram consigo não apenas sua força de trabalho, mas também sua cultura, tradições e religiões. Na culinária brasileira, por exemplo, muitos pratos foram criados a partir da mistura de ingredientes e técnicas de cozinha africanas, com elementos da culinária indígena e portuguesa. A música e a dança também foram influenciadas pela cultura africana, e ritmos como samba, capoeira e maracatu são considerados patrimônios culturais brasileiros. Relações sociais. No Brasil, as contribuições dos negros para as relações sociais são profundas e influenciaram todos os aspectos da sociedade. Durante o período colonial, os negros foram escravizados e forçados a trabalhar em diversas atividades econômicas, incluindo a produção de açúcar, café e algodão. A partir do século XXI, com a abolição da escravatura, os negros continuam a enfrentar discriminação e exclusão social. No entanto, apesar das dificuldades, os negros têm contribuído para a cultura, a política, a economia e a sociedade em geral do Brasil. Na política, a luta dos negros por direitos e igualdades tem sido uma força matriz para a transformação social no país. Figuras importantes como Luiz Gama, Abdias Nascimento e Marielle Franco, entre outros, lutaram e lutam por uma sociedade mais justa e inclusiva. Na economia, os negros têm empreendido e contribuído significativamente para o desenvolvimento do país. Há um grande número de empreendedores negros no Brasil, que criam negócios e geram empregos em diversas áreas. No entanto, apesar dessas importantes contribuições, os negros ainda enfrentam muitos desafios, como a discriminação racial, a violência policial, a exclusão socioeconômica e outras formas de injustiça. Agora vamos falar sobre as contribuições linguísticas. O português que falávamos no Brasil tem muitas palavras da origem africana, você sabia? Isso acontece porque, principalmente durante o período colonial, os negros foram trazidos da África como escravos para trabalhar na lavoura. Os africanos trouxeram consigo sua religião, o candomblé, sua cultura que inclui as comidas, a música e o modo de ver a vida, e muitos dos seus mitos e lendas. Trouxeram ainda, é claro, as línguas e dialetos que falavam. Os povos bantos que habitavam o litoral da África falavam diversas línguas, como Kingungu, Kimbundu e Umbundu. Muitos vocábulos que nós falamos frequentemente vieram desse idioma. Hoje podemos observar no dicionário brasileiro uma variedade de termos que usamos no nosso dia a dia sem termos a noção de sua origem africana, mais especificamente do grupo Bantu. Entre os exemplos encontramos caçamba, cachaça, caçula, canga, carimbo, cachumba, cochilá, entre outras. É importante termos a consciência de que a África é uma das responsáveis pelo português que temos hoje no Brasil. Um idioma rico e variado, originário de vários povos em que conquistou sua identidade única por conta da forte miscigenação linguística. Características: muitas palavras em inglês, português e espanhol, em outras línguas, foram emprestadas dos idiomas africanos e crioulos. Algumas palavras comuns incluem banana, cafuné, fubá, quilombo, samba e ião. Expressões e gírias: muitas expressões e gírias usadas hoje em dia têm raízes na cultura afro-americana. Por exemplo, a expressão cool, legal, foi popularizada por músicos negros de jazz nos anos 40. Sotaque e pronúncia: muitas variações regionais do inglês, português e espanhol na América do Norte, América Latina e Caribe são influenciadas pelo sotaque e pronúncia dos negros. Por exemplo, o dialeto Gulan, na Carolina do Sul, é uma língua crioula que incorpora elementos do inglês, espanhol e línguas africanas. Conclusão:
Através desse trabalho, podemos inferir que o português que falamos no Brasil é fruto de uma grande miscigenação de línguas. As influências africanas tiveram sua origem no período colonial, onde os negros trazidos da África foram escravizados e trabalham em diversas atividades econômicas. Junto a eles vieram seus dialetos que contribuíram na formação da língua que falamos atualmente em nosso país. Obrigado pela atenção.